Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 31. Vamos ao item 17 do material didático, Vigilâncio de Aquitânia. Também ano 420 da era cristã. Vigilâncio vivia na região da Aquitânia, atual França. Ao conhecer o cristianismo, frequentou diversos grupos, entre eles os seguidores de Sulpício Severo, lembra aquele católico que eu falei para vocês? E foi conhecer o catolicismo. Conviveu com Jerônimo, que é outro católico de destaque, né? E ficou decepcionado com a vida e a doutrina pregada por este. Esse exemplo de vigilância é o que eu tenho falado para vocês. Muitas pessoas se aproximam do cristianismo, querem seguir as palavras de Jesus, mas eles veem uma vida totalmente errada que esses católicos vivem, né? Como testemunho que o irmão falou aqui, que ele foi para um convento católico, ele nem está na aula hoje, não está assim? Pastor Alexandre, ele falou que foi para um convento católico e lá o que ele mais viu foi homossexualismo e homens assediando ele e tanta coisa errada ele abandonou. Muitas pessoas fazem isso, vigilância é um dos exemplos. Eu, citando historiador, eu cito aqui agora o livro do Pereira, está lá na referência bibliográfica, é um livro de um batista que ele defende exatamente que a igreja cristã, ela não saiu da igreja católica, ela saiu das igrejas anabatistas ou batista, como ele também chama, tá bom? Então veja o que ele comenta sobre esse vigilância. Ele diz, infelizmente, não chegaram até nós as obras de vigilância. E como no caso anterior, só sabemos de seus ensinos pelas citações de Jerônimo. Mas como diziam os antigos, né, pela garra se conhece o leão. Ele botou uma expressão latina, né? Pela garra se conhece o leão. Por essa amostra, podemos fazer ideia do cristianismo autêntico professado por vigilância. Por quê? Porque Jerônimo vai criticar muito ele. Aí eu comento abaixo, as acusações católicas nos indicam como era esse homem. O próprio Pereira continua dizendo, quais as ideias de vigilância que tanto provocaram a ira do monge de Belém? As que chegaram até nós, através desse canal imperfeito de comunicação, são as seguintes. Por que canal imperfeito de comunicação? Porque quem está escrevendo são os assassinos, são os perseguidores, são os pagãos católicos, que procuram destruir as obras que vão contra os escritos deles. Então, as críticas são as seguintes. Número 1, não havia razão para prestar homenagens especiais aos mártires cristãos e suas relíquias. Invocações feitas a eles não tinham nenhum valor. As peregrinações feitas a seus túmulos eram prática condenável. Era puro paganismo o costume de acender velas durante o dia em honra dos mártires conhecidos. O celibato dos presbíteros e o ascetismo representavam covardes fugas à responsabilidade cristã. O ascetismo é a vida de monges, né? Monges era coisa do paganismo. O cristianismo não tem que isso. Você tem que estar vivendo entre as pessoas, pregando o evangelho, nada de se isolar. Isso era coisa, né, dos indianos, dos budistas. Número 4. O hábito de remeter esmolas para Jerusalém era reprovável. Serviam elas apenas para sustentar monges preguiçosos. Era muito melhor aplicar esse dinheiro acudindo às necessidades da própria pátria. E eu comento, as críticas de vigilância eram autênticas. Alguém poderá até questionar o quarto ponto, né? O quarto ponto foi o hábito de remeter esmolas. Mas vigilância não está criticando a oferta que as igrejas recolhiam. Critica como essa oferta era aplicada. Sustentar monges preguiçosos. E defende a aplicação em ações sociais.
Ou seja, será que esse vigilância, será que ele encontrou uma igreja anabatista para ensinar a sã doutrina a ele? Nós não sabemos. Por quê? Porque as obras dele se perderam, provavelmente destruída pela Igreja Católica. E assim também, eu sei que tinha muitos cristãos nesse período que estavam vivendo em lugares isolados, porque se vivesse na cidade, os bispos católicos enviavam o exército romano para matar.